Bom dia, sejam bem-vindos todos a mais um evento Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre 2 Nef 28, no livro de Mórmon. Gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho também a cada um que faça a sua leitura individual das Escrituras, especialmente desse capítulo 2 Nef 28. Dessa forma convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento do seu estudo, melhor aproveitamento das palavras dos profetas, que nada mais são do que as palavras de Deus. Então esse capítulo 28, 2 Nef 28, é Nef que está falando, E se a gente for analisar tudo, o que ele disse nesse capítulo, nós ia precisar de, acho que no mínimo uma meia hora, Mas a nossa finalidade aqui é fazer breves ponderações, então eu vou resumir e escolher alguns pontos importantes aqui, tá? No versículo 13 ele fala o seguinte, pois acontecerá nesse dia, ele está falando nos últimos dias, Pois acontecerá nesse dia que as igrejas que forem estabelecidas, mas não para o Senhor, dirão umas às outras, eis que eu sou a do Senhor. E as outras dirão, eu sou a do Senhor. E assim dirão todos os que estabelecerem igrejas, mas não para o Senhor. Então ele está dizendo que nos últimos dias vão surgir muitas igrejas que vão tentar confundir as pessoas e, na verdade, vão estar confusas entre si, No versículo 9, ele fala assim, sim, e haverá muitos que ensinarão desta maneira doutrinas falsas, vãs e tolas, e encherão o coração de orgulho e procurarão esconder profundamente do Senhor os seus desígnios secretos e farão as suas obras às escuras. Então, muitas falsas igrejas, elas procuram saber o que as pessoas querem, Elas primeiro fazem uma pesquisa sobre o que as pessoas querem, para poder falar do assunto, convencer as pessoas, a virem e deixarem sua contribuição, Muitas falsas igrejas fazem assim, ou então distorcem as Escrituras a ponto de fazer com que as pessoas esqueçam a doutrina do Evangelho, deixem de lado a doutrina do Evangelho só para se congregarem, só para se reunirem, arrecadar fundos e outras coisas mais, Ou seja, farão as suas obras às escuras, as igrejas que distorcem o Evangelho, isso é uma obra às escuras, Elas estão omitindo partes do Evangelho para poder deixar agradar as pessoas, dizer que elas não estão erradas, dizer que tudo vai bem, É assim que... Ou então prometer dinheiro para elas, As pessoas prometer um monte de coisas. Acho que eu não preciso falar porque a gente pode ver por aí, No 14 e no 15, tem a cerviz dura e a cabeça levantada, sim, e por causa de seu orgulho e iniquidades e abominações e libertinagens, desviaram-se todos, exceto alguns poucos, que são os humildes seguidores de Cristo. Não obstante, são guiados de tal maneira que erram em muitas coisas, porque são ensinados pelos preceitos dos homens.
ó, os sábios e os instruídos e os ricos que se incham de orgulho, e todos os que pregam falsas doutrinas, e todos os que cometem libertinagens e pervertem o caminho reto do Senhor. Ai, ai, ai deles, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque serão lançados no inferno. Ele fala aqui que existem alguns poucos que são os humildes seguidores de Cristo, tá? Mesmo entre as falsas igrejas, tá? Mas eles são guiados, né, pelos seus líderes, né, que ensinam pelos preceitos dos homens, tá? Do 18 ao 20, ele fala o seguinte: mas eis que aquela grande e abominável igreja, a prostituta de toda a terra, por terra deverá cair, e grande será a sua queda. Porque o reino do diabo deve estremecer, e os que a ele pertencem devem ser movidos ao arrependimento, ou o diabo agarrá-los-á com suas eternas correntes, e serão incitados à cólera, e perecerão. Pois eis que nesse dia ele se enfurecerá no coração dos filhos dos homens, e incitá-los a irarem-se contra o que é bom. Tá? Então aquela grande abominável igreja, prostitutas de toda a terra, né, as escrituras não falam uma determinada denominação, né? Aquela igreja, né? Elas não falam isso. Elas só falam que existem só duas igrejas, né? A igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo ou a igreja do diabo, né? Só existem essas duas igrejas, basicamente, né? Tá? E esse reino do diabo deve estremecer, tá? O reino do diabo não inclui só as falsas igrejas, mas inclui a ausência, né, do evangelho, também inclui, né? Isso também faz parte da igreja do diabo, tá? E só que as escrituras dizem que tudo isso vai cair por terra, né? Essa igreja, grande abominável igreja, vai cair por terra, tá? E todos os seus seguidores devem ser movidos ao arrependimento, tá? Ou serão agarrados com suas eternas correntes e perecerão, tá? Então, essa é a mensagem principal do Evangelho, né? O arrependimento, né? Porque as pessoas possam se voltar a Cristo, né? E se libertar dessas eternas correntes do diabo. E assim ele vai dizendo várias coisas, né? Em que as igrejas, as falsas igrejas pregam, né? Por isso que eu aconselho a cada um a fazer a sua oração, a sua leitura individual desse capítulo, né? No 29 e 30 diz o seguinte, F diz o seguinte: ai do que disser, recebemos a palavra de Deus, e não necessitamos de mais palavras de Deus, porque temos o bastante. Pois eis que assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. Pois a quem recebe darei mais, e dos que disserem temos o suficiente, destes será tirado até mesmo o que tiverem. Ele está falando também, inclusive, do livro de Mórmon, e ele está falando das palavras dos profetas, né, que também são escrituras, né? Então, como nós temos um profeta que nos guia, né, atualmente, o que ele fala também é escritura, né? São essas mais palavras de Deus, né? Então, todo aquele que disser recebemos a palavra de Deus e não necessitamos mais, né, eles perecerão, né? Então, e quem aceita, quem tem humildade para dar ouvidos aos profetas, tanto os antigos, né, quanto os modernos,
obterão sabedoria, né? Pois a quem recebe darei mais, e dos que disserem temos o suficiente, desses será tirado até mesmo o que tiverem, tá? Então, quando a pessoa ela se acomoda, né, naquele conhecimento que ela tem, né, ela vai perecer, né? E até mesmo o que tiverem será retirado, né? Então, quando um líder diz, né, gostaria de incentivá-los a continuarem firmes no Evangelho, né, não quer dizer que está tudo bem, né? Não quer dizer que a pessoa precisa ficar ali onde ela está, né? Quer dizer que a pessoa precisa continuar nesse processo contínuo de crescimento. Então, todos nós precisamos continuar a crescer, não continuar como estamos, né? Eu achei bem interessante esse versículo, onde Nefe fala isso, né? E dos que disserem temos o suficiente, destes será tirado até mesmo o que tiverem. Então, aquele que para de estudar o Evangelho, né? Aquele né, que não pratica, né, o que sabe, aquele que não procura obter a resposta, né, aquele que não pergunta ao Senhor as coisas, né, destes será tirado até mesmo o que tiverem. Então, pelo que eu concluí, não existe essa de ficar estável, né? Nós sempre estamos instáveis. Então, ou nós estamos perdendo o que nós temos, né? Ou nós estamos adquirindo, mas nós estamos crescendo, né? Ou nós estamos involuindo, ou nós estamos evoluindo. Tá? Então, que nós possamos escolher, nós possamos pensar, né, nessas coisas. E nos afastar da grande e abominável igreja, que é a igreja do diabo. Tá? Então, uma das falsas doutrinas da igreja do diabo é que não existem mais profetas, né? E o Senhor já deu todas as escrituras que Ele tinha para dar, Ele já deu ali, né, nos livros. É isso que as falsas igrejas pregam. Tá? Então, esses são algumas doutrinas contidas e princípios contidos nesse capítulo de 2 Nefe 28. Espero que essas breves ponderações tenham ajudado cada um de vocês a pensar um pouquinho mais, né? Um pouquinho sobre as Escrituras, sobre as falsas igrejas e sobre a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Que nós possamos pensar, então, nas coisas que nós vimos aqui hoje, dessas coisas, o que nós podemos pensar, o que nós podemos aplicar em nossa vida no dia de hoje, né? De que forma em que ponto que eu posso melhorar um pouco mais nesse dia, né? Se é a questão do orgulho, né? Se é a questão de repente muitas vezes eu me contentei no meu próprio conhecimento, talvez, né? Talvez isso eu possa melhorar no dia de hoje, né? Não dar ouvidos aos profetas, talvez isso eu possa melhorar um pouco, possa dar um pouco mais de ouvidos aos profetas, né? Que o Senhor, Ele está sempre dando preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, né? Então eu preciso prestar atenção nesses preceitos que Ele dá através dos profetas. Talvez isso eu possa melhorar no dia de hoje, né? Seria a tarefa do dia, né?
e receber com humildade as coisas que os profetas dizem para nós. Também pode ser que seja algo que eu precise melhorar. Tá? Não confiar no Espírito Santo, né? E não nos preceitos dos homens. Talvez seja também uma coisa que eu possa melhorar no dia de hoje, né? Que cada um possa pensar, né? O que pode melhorar no dia de hoje, tá certo? Então, essas breves ponderações que eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aconselho a cada um, então, a ler, ponderar e orar sobre esse capítulo 28 de 2º Nef e aplicar em sua vida a resposta que tiver a essa oração. Tá certo? Desejo um bom dia, um dia ensolarado, com a luz de Cristo, né? Um dia iluminado com a luz de Cristo. Nos encontramos então amanhã, 5:45, novamente, né? Aqui na página da Ala Santo Anjo. Certo? Tenham todos um bom dia e até breve.